a quem é a glória, é o mesmo Deus que é o Deus fiel, o Deus de promessa. E nesse mesmo sentido que eu convido você agora a louvar ao Senhor e afirmar essa verdade a respeito de Deus, que Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessa, Ele não é homem para que minta. Neste momento é momento de nós ofertarmos ao Senhor. Quero convidar o presbítero Edson para orar em favor da oferta em nome de Jesus. Amada igreja, 2 Coríntios 9:7, o apóstolo Paulo nos traz uma grande lição. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Senhor meu Deus, meu Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela providência, pelo pão de cada dia, meu Deus, pelo trabalho, pela saúde. Em meio a dias tão difíceis, meu Deus, Tu tens nos sustentado, meu Deus. Pai, pedimos, Senhor, que continue derramando e abrindo, Senhor, as portas dos céus, derramando bênção, Senhor, sobre nossas vidas. Pai, nos concedendo saúde, disposição para o trabalho, meu Deus. E também, Pai, aqueles, meu Deus, que se encontram em situação de dificuldade, meu Deus. Pai, sem o trabalho, meu Deus, com as portas dos seus negócios fechadas, meu Deus. Pai, dê a providência, Senhor, dê a saída, meu Deus, dê o caminho, meu Deus, para que as pessoas possam encontrar, Pai, o sustento, meu Deus. Pai, nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Dê sua oferta, meu irmão, e seus dízimos. Glória a Deus, amém, aleluia. Os olhos do Senhor são sobre você, meu irmão. Louve a Ele, Ele é um Deus de promessas. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, Tu és fiel. Deus de aliança,
minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Nesse mesmo sentido, eu convido você nesse momento, já em oração, não apenas ore para que Deus fale contigo na mensagem, ore para que você ouça a mensagem, receba a mensagem, viva a mensagem. Ore para que todos nós possamos entoar um louvor a Deus com todo o nosso coração. Faça isso nesse momento, nesse louvor que exalta o Cristo, que foi o Cordeiro, mas que também é o Leão, que foi o Cristo crucificado, mas também é o Cristo agora ressurreto e vive pelos séculos dos séculos à direita do Pai. Louvemos a esse Deus no nome de Jesus. Sua face é como leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus. Aleluia! Bendito é o Cordeiro de Deus. Sua face, aleluia. Sua face é como leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, o Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Sua face é como leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, o Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Seja adorado
Senhor. Santo é o Senhor, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Graças a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos, amém? Vamos fazer uma leitura na palavra do Senhor, no livro de Êxodo, capítulo 12, nos diz assim a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer, pois aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, nem, porém, assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-ei às pressas, pois é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito todos os seus primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Vamos falar com Deus, pedir para que Ele continue falando conosco. Bendito Deus e Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, mais uma vez estamos diante da Tua presença.
E é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, que nos reunimos aqui nesta manhã para louvar e bendizer o teu santo nome. Senhor, já temos adorado a Ti por meio dos nossos louvores, e agora, Pai Santo, nós vamos meditar na Tua palavra. E eu peço que o Senhor, o Deus de toda glória, o Deus poderoso, venha falar aos nossos corações, venha trazer, meu Deus, esperança para todos nós aqui nesta manhã, que a Tua palavra, Senhor, possa ser exposta e que os nossos irmãos, aqueles que estão conosco, participando deste culto aqui presencialmente, possam compreender, como também aqueles que nos assistem pela internet. Deus de poder, de misericórdia, fale a cada coração conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, os irmãos e irmãs presentes, podem se assentar. Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus, que o Senhor possa continuar sendo adorado e exaltado por todos nós. Nesta manhã nós vamos trabalhar o tema morte ou libertação. Nós acabamos de efetuar uma leitura na palavra de Deus, onde o texto nos mostra que na mesma noite em que houve morte para os egípcios, houve também na mesma noite libertação para os hebreus. Naquela mesma noite houve juízo para uns e salvação para outros. Aonde estava a diferença entre o juízo e o livramento de Deus? Aonde estava a diferença entre a morte e a vida, a condenação e a salvação? Quando nós olhamos para o texto lido, nós percebemos que a diferença estava no sangue do Cordeiro. Coloque isso na tua mente, meu irmão. O sangue do Cordeiro, ele pode resultar em libertação para a vida daqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. A Páscoa comemorada, no mês de abril, a Páscoa que muitas pessoas comemoram mais como uma festividade voltada para o comércio, ela tem um grande significado para todos nós. Qual é a mensagem da Páscoa? Qual é o significado da Páscoa para o cristão? Para aquele que foi alcançado por meio do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado lá na cruz do Calvário. Qual é a mensagem da Páscoa para você, meu irmão, minha irmã? A Páscoa, em primeiro lugar, ela marca um novo começo para o povo de Deus. É exatamente isso que nós vamos ver no capítulo 12 de Êxodo, uma passagem interessante, onde Moisés ele recebe uma orientação de Deus, dizendo: este mês vos será o principal dos meses. Deus orienta Moisés, e a partir daquele momento, o povo de Israel experimentaria uma nova vida. O povo que até então vivera na condição de escravo por um período de 430 anos, agora estavam sendo libertos daquela condição para peregrinarem na direção da terra prometida. A Páscoa, irmãos, é um memorial de que naquele momento Deus estava colocando um ponto final na escravidão do povo de Israel e estava libertando o seu povo para viver em novidade de vida.
para viver de forma livre. É exatamente isso que acontece, pastor Alexandre, quando uma pessoa se converte a Cristo. É exatamente isso que acontece quando uma pessoa aceita o senhorio de Cristo. Ela não perde a vida, ao contrário, ela ganha a vida. A conversão não é o fim da vida. De fato, a conversão é o fim da escravidão. Aquela pessoa que até então vivia na condição de escravo do pecado, agora passa a viver em novidade de vida por meio de Cristo Jesus. Ser cristão, irmãos, é deixar o Egito e começar a caminhar livre rumo, à terra prometida, rumo a Canaã celestial. É exatamente isso que a Páscoa representa para todos aqueles que conhecem a Jesus. É um novo caminho para o povo de Deus, é um novo começo. Ele está saindo de uma condição de escravo, de uma condição de prisioneiro, e agora iniciando uma nova jornada, um novo destino, um novo estilo de vida. Viver para adorar e para glorificar o nome do Senhor. Então, dependendo da forma como a pessoa ela recebe a mensagem, a Páscoa pode representar duas coisas para ela: morte ou libertação. Morte ou libertação. Veja que quando Deus instituiu a Páscoa por meio de Moisés, ele revela aqui o seu grande projeto com relação à redenção da família, da humanidade. Irmãos, a família, ela está no centro do projeto de Deus. A nossa família, ela faz parte do projeto de Deus. A família foi orientada a celebrar a Páscoa junto. Veja que o texto sagrado, no versículo 3, a orientação que Moisés recebe: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10º deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, toda família precisa estar debaixo do sangue do cordeiro. Toda a família precisava celebrar a Páscoa do Senhor. A família precisava se alimentar do cordeiro. O versículo 8 é muito claro em dizer que todos da casa precisariam comer da carne daquele cordeiro. Toda a família precisava celebrar, porque este sinal seria um memorial entre as gerações futuras. Entre as gerações futuras, nós fomos alcançados por meio do sangue do Cordeiro. Nós fomos lavados por meio do sangue do Cordeiro, irmãos. A nossa vida e a nossa família precisa estar debaixo da proteção do sangue do Cordeiro. Eles deveriam celebrar a Páscoa, quando eles deveriam separar um cordeiro macho de 1 ano, e todos da família deveriam participar desta celebração. Na verdade, é uma orientação de Deus trazendo libertação a toda a família que obedecesse a sua ordem divina.
Então, baseado nesse texto, nós podemos dizer que a salvação da família exigiu naquele tempo uma grande diligência dos pais. Os pais precisaram estar atentos à orientação do Senhor. Os primogênitos não poderiam estar do lado de fora da casa naquela noite. A ordem de Deus foi que todos os primogênitos, todos os membros da família deveriam estar dentro da casa. E aquela casa teria que estar marcada pelo sangue do cordeiro que seria passado nas vergas das portas e também no umbral. E por que isso? Porque, meus irmãos, toda a família deveria cumprir este ritual. Porque toda a família deveria estar com a sua porta marcada pelo sangue. Porque o sinal do sangue representava libertação. A casa aonde estivesse o sinal do sangue, o anjo da morte não entraria nela. Eu fico imaginando, irmãos, o cenário na terra do Egito. Os hebreus celebrando a Deus pela tão grande libertação e os egípcios chorando a morte dos seus primogênitos. A quantidade de primogênitos que morreram naquele dia porque não havia o sinal do sangue. Então, isso dependia de uma diligência dos pais. Os pais não poderiam negligenciar a ordem de Deus de sacrificar o cordeiro e passar o sangue na verga das portas. Esta foi a ordem de Deus. Irmãos, a nossa família precisa estar debaixo do sangue de Cristo. A nossa família, os nossos filhos precisam estar debaixo do sangue do Cordeiro. Nós não podemos negligenciar esta ordem de Deus. Precisamos falar para os nossos filhos que a única maneira de escapar da morte é estar debaixo do sangue do Cordeiro. Estar debaixo do sangue de Jesus Cristo, irmãos. A salvação da nossa família exige confiança plena na palavra de Deus. Nós não podemos duvidar daquilo que a palavra de Deus nos diz. Deus deu para Moisés naquele dia um alerta: o juízo está vindo, mas aqueles que estiverem assinalados pelo sangue do Cordeiro, a morte não entrará nas suas casas. Pais diligentes, pais que confiam na palavra de Deus, que não negligenciam a ordem do Senhor, acabam sendo bênção na vida dos seus filhos. Acabam sendo bênção na vida dos seus filhos, porque o alerta de Deus foi dado, e aquele que creu, aquela família que obedeceu a ordem conforme Deus havia prescrito através de Moisés, recebeu a libertação. Em contrapartida, as casas que não estavam assinaladas pelo sangue do Cordeiro, houve choro, houve pranto, angústia. O anjo da morte passou fazendo uma destruição.
É isso que a Páscoa mostra para todos nós, irmãos. Ela nos mostra que Deus, ele tem um plano de redenção para toda a nossa família. Deus, ele nos salva e ele faz isso através da morte do cordeiro que foi morto. O texto de Êxodo capítulo 14 nos diz que o cordeiro da Páscoa, ele foi divinamente apontado por Deus. Num determinado momento, Isaac, filho de Abraão, ele faz uma pergunta para o seu pai, dizendo: aonde está o cordeiro para o holocausto? E esta pergunta, ela vai ser respondida mais tarde por João Batista, quando ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a Páscoa mostra que Deus salva o seu povo através de um cordeiro que foi morto. O profeta Isaías, ele narra esse cordeiro, né, dizendo que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Através do seu sangue nós fomos lavados, nós fomos purificados. Jesus, ele é esse cordeiro apontado pelo profeta Isaías. Jesus é esse cordeiro que foi morto e reviveu antes da fundação do mundo. Veja que a orientação que Deus deu a Moisés é que o cordeiro da Páscoa, ele deveria ser um cordeiro sem defeito. Esta foi a orientação que ele recebeu no verso 5. E esse cordeiro sem defeito, esse cordeiro sem mancha, apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito. Ele é o Filho amado do Pai. Ele é a quem o Pai tem todo prazer. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se compadeceu dos nossos pecados. Ele que não cometeu pecado e que não se achou nenhum dolo na sua boca, ele se manifestou para poder tirar os pecados do mundo. Jesus não teve pecado, mas se fez pecado por nós. Então a Páscoa, ela mostra que Deus, ele nos salva, ou que Deus salva o seu povo através do sangue do cordeiro que foi morto. E o sangue desse cordeiro, ele tem muitos significados para a nossa vida. Tem muitos significados para aqueles que o recebem como Senhor e Salvador. O sangue é sinal de diferenciação. O sangue, ele vai distinguir aquele que serve a Deus e aquele que não serve. O sangue do cordeiro, ele distingue entre o israelita e o egípcio, entre aqueles que foram comprados e foram remidos, por aqueles que ainda estão debaixo da maldição do pecado. O sangue do cordeiro, ele vai além. Veja que a distinção não está na qualidade da pessoa, não está na qualidade da família. Na realidade, o que vai nos distinguir de quem serve a Deus e quem não serve ao Senhor é o fato de nós estarmos debaixo do sangue de Jesus Cristo.
quando o anjo da morte passou no Egito, meia-noite, a casa aonde ele presenciava o sinal do sangue na ombreira da porta, é como se o anjo dissesse: aqui já foi realizado o juízo, a obra já está feita neste lugar. Só o sangue do Cordeiro, irmãos, podia reter a espada do juízo de Deus. E o que vai nos distinguir no dia da volta de Jesus Cristo, o que vai mostrar que de fato nós fomos assinalados por Deus, é o sangue de Jesus Cristo na nossa vida. É o sangue de Jesus Cristo que vai mostrar aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. O sangue de Jesus Cristo é sinal de diferenciação. Quando uma pessoa olha para você, que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, ele nota a diferença na tua vida, porque você já não vive mais como um escravo, você já não vive mais como um prisioneiro, você vive em novidade de vida. Você vive para agradar aquele que o chamou, aquele que o alistou para a batalha, para a guerra. É o sangue de Jesus, irmãos, que vai fazer toda a diferença na ocasião da volta de Cristo. O sangue de Cristo é sinal de distinção. O sangue de Jesus Cristo é sinal de pertencimento. O sangue de Jesus Cristo é sinal de salvação. Todos aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus Cristo, estes tiveram os seus pecados cancelados, foram perdoados, estão seguros, estão guardados, carregam em seus corpos a marca de Jesus Cristo. Carregam em seus corpos a marca da aliança. A cruz é significado de substituição. Foi na cruz, irmãos, que Jesus Cristo morreu por nós. Foi na cruz que Jesus Cristo perdoou os nossos pecados. Foi na cruz que Jesus Cristo derramou o seu sangue. O sangue de Jesus Cristo traz para aqueles que foram redimidos segurança de perdão, segurança de purificação. O sinal do sangue de Cristo é sinal de segurança. Cristo, Ele é a nossa Páscoa, irmãos. A Páscoa que nós celebramos hoje é a Páscoa do Senhor. Não é essa que o mundo celebra aí fora, né? Não é essa Páscoa que tem mais fins comerciais do que o seu verdadeiro sentido, o seu verdadeiro significado. Essa Páscoa que nós celebramos é a Páscoa do Senhor. Se você ler o capítulo 12 de Êxodo, você vai perceber que a palavra Senhor, ela é mencionada neste capítulo por 17 vezes. Ele é o centro da nossa redenção. Deus, ele ali no Egito, de maneira extraordinária, ele revelou o seu poder. À meia-noite, Deus, ele visitou com juízo a casa dos egípcios. A Páscoa é um símbolo da redenção do povo de Deus, mas ao mesmo tempo também é um símbolo de juízo para os ímpios.
para aqueles que não querem compromisso com Deus. Quantas vezes o Senhor falou a Faraó: deixa o meu povo ir? Quantas vezes o Senhor se manifestou a Faraó, né? Demonstrando o seu poder, demonstrando a sua soberania, e mesmo assim Faraó não deu ouvido à voz do Senhor. Então, Deus revelou o seu poder de maneira tão extraordinária, que naquele dia, a Páscoa representou para os filhos de Israel a redenção. Enquanto os filhos de Israel receberam a libertação do cativeiro, os egípcios receberam a mortandade do primogênito. Veja como o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele manifestou o seu poder trazendo morte para os egípcios, mas Ele guardou os seus filhos por causa da sua promessa. Deus havia feito uma promessa para Abraão, e na sua promessa ele disse que a sua descendência seria numerosa sobre a face da terra. Quando Deus envia Moisés ao Egito para libertar o povo de Deus da escravidão, na verdade Deus está cumprindo com a sua promessa que ele havia feito. Quando Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós, irmãos, Deus está cumprindo com a sua promessa. Promessa de Deus. O Senhor Deus endureceu o coração de Faraó, trouxe juízo para os egípcios, agiu de maneira poderosa na vida daqueles que zombavam dele, agiu de maneira que todos ficaram perplexos, mas para o seu povo ele trouxe libertação. O povo de Israel naquela noite saíram do Egito corajosamente, enquanto Faraó e os seus estavam sepultando os seus mortos. Israel, com cerca de mais de 600 mil homens, totalizando ali quase 2 milhões de pessoas, estavam sendo tirados do Egito de maneira poderosa, Deus demonstrando a libertação dele na vida do povo de Israel como sinal. A Páscoa, na realidade, ela é um memorial de libertação. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Através de Jesus Cristo, nós também fomos libertos da nossa vã maneira de viver. Através de Cristo nós temos uma nova identidade. Nós estamos caminhando rumo a Canaã celestial. Através da sua morte lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ele nos remiu através do seu sangue e nos fez participantes da sua família. Ele é o primogênito dos mortos e dos príncipes. Ele é o primogênito, aquele que nos ama, aquele que por nós derramou o seu sangue, aquele que lavou todos os nossos pecados. É da parte dele que nós alcançamos a redenção. É da parte de Jesus Cristo que nós temos uma nova posição hoje. É da parte dele que nós somos considerados reis e sacerdotes. Então Jesus Cristo, ele é
a nossa Páscoa. A Páscoa, ela deve nos levar a uma profunda reflexão. E a reflexão que eu preciso fazer nesta manhã é saber se de fato todos os membros da minha casa, todos os membros da minha família estão debaixo do sangue de Jesus. Você precisa fazer essa reflexão nesta manhã, meu irmão. Você que ouve a palavra de Deus, todos os membros da tua família já se renderam ao senhorio de Cristo. Todos os membros da sua família estão debaixo do sangue de Jesus, estão cumprindo a ordem que o Senhor Deus estabeleceu por meio da sua palavra. A Páscoa, ela deve nos levar a um compromisso familiar, de explicar aos nossos filhos o que Deus fez por nós. Essa responsabilidade é minha. Essa responsabilidade é sua, meu irmão. Você que recebeu de Deus aí, né, um filho como herança do Senhor, você tem a responsabilidade de sinalizar a vida deste filho, de falar para ele aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ele tem duas escolhas: morte ou libertação. Se ele crer no sacrifício de Jesus, ele é liberto da condenação, da morte eterna, ele é liberto da escravidão, do pecado, do domínio do pecado, e passará a viver em novidade de vida. Os nossos filhos precisam saber e entender aquilo que Jesus Cristo fez por eles. Isso é a Páscoa, irmãos. A Páscoa é você contar para os seus filhos, é você assumir o compromisso diante de Deus, de explicar para eles: meus filhos, nós nascemos com uma natureza pecaminosa, nós nascemos escravos do pecado, nascemos condenados à morte, mas tem uma saída. A nossa saída é o sangue do Cordeiro, é o sangue de Jesus Cristo que foi derramado lá na cruz do Calvário. Precisamos adorar a Jesus, irmãos. A Páscoa, ela nos leva a proclamar o nome de Jesus até que Ele volta. Amém? Todos nós estamos debaixo do sangue da nova aliança. Todos nós temos o Senhor Jesus como a nossa Páscoa. Aqueles que já estão em Cristo, não há mais nenhuma condenação para estes que estão em Cristo Jesus, porque já não andam mais segundo os desejos da carne, mas andam de acordo com a vontade de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar e que nesta manhã nós não tenhamos dúvida acerca da nossa libertação. Fale para os teus filhos, fale para os teus parentes, faça com que o sangue de Jesus Cristo esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus que estão debaixo das tuas portas. Esse é o ensinamento da palavra de Deus para nós nessa manhã. Vamos nos colocar de pé. Eu quero convidá-los a falar com o Senhor. Nós temos uma nova identidade em Cristo, irmãos. O Egito já não faz mais parte
da nossa história. Se porventura, em algum momento, você ainda tem olhado para o Egito com saudade, saiba de uma coisa: Deus, Ele te libertou do Egito, porque o Egito não é o seu lugar. Na verdade, o Egito é lugar de escravidão. Quem pensa em voltar para o Egito está pensando em voltar a viver na condição de escravo. A nossa caminhada é rumo às mansões celestiais. A Nova Jerusalém, irmãos, que de Deus vai descer do céu, ataviada, enfeitada como a noiva para o seu noivo. Deixa as coisas do Egito, abandone os deuses do Egito. Se porventura ainda tem alguma coisa ainda que você vem trazendo na sua bagagem, abandone tudo isso. Viva debaixo do sangue do Cordeiro. Desfrute de todos os benefícios do sangue do Cordeiro. Não viva mais na condição de escravo, porque você já não é mais escravo, você foi liberto, você foi livre. Agora, meu irmão, minha irmã, é marchar, é caminhar, é rumo às mansões celestiais, que muito em breve Deus trará aqueles que estão sinalizados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Eu quero te convidar a levantar as suas mãos agora e agradecer a Deus. Agradeça a Deus pela libertação que você recebeu. Agradeça a Deus pela libertação que Ele trouxe para a tua vida e para a vida dos teus filhos, da tua família. Pela tão grande salvação que nos foi dado através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louve a Deus por isso. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa libertação. Nós podemos andar em novidade de vida, irmãos. Podemos andar na condição de livres, porque Cristo nos libertou. E já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Grande Deus e Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo teu amor e pela tua bondade para conosco. Obrigado, Senhor, por ter sinalizado as nossas vidas, por ter lançado luz na nossa mente e ter nos libertado, meu Deus, da escravidão do pecado. Ó Senhor, obrigado por ter tocado em nossos corações e provocado a vontade de virar as costas para o pecado e correr na direção de Jesus Cristo e abraçar o sacrifício de Jesus, que foi um sacrifício perfeito, um sacrifício glorioso, na qual Jesus Cristo comprou para si nações, povos, comprou para si pessoas de todos os lugares. Pai, nós te louvamos, porque em momento oportuno o Senhor nos alcançou. O Senhor se revelou a nós através da sua palavra. E hoje nós estamos debaixo da tua proteção. Nós estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo. E é através do sangue de Jesus que nós temos os nossos pecados cancelados, os nossos pecados perdoados, porque Jesus Cristo nos substituiu lá na cruz do Calvário, quando Ele deu a sua vida, quando Ele entregou a sua vida, e nos deu o direito da salvação, o direito da vida eterna. Senhor da glória, que nós possamos, meu Deus, assumir diante da tua presença o compromisso de ensinar, meu Deus, para os nossos filhos a importância de fazer parte da família de Deus, a importância de estar assinalado pelo sangue de Jesus.
Porque o teu sangue, Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, é sinal de pertencimento. O teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário é sinal de distinção, é sinal de libertação, é um memorial eterno, é uma promessa eterna que o Senhor Deus efetuou para aqueles que receberam gratuitamente a libertação dos seus pecados. Deus de amor, sejas conosco, Senhor. Continue abençoando, Senhor, as nossas vidas. Que a nossa família, meu Deus, que a nossa igreja possa continuar debaixo da tua proteção, crendo nas tuas promessas, vivendo de maneira diligente, obedecendo a tua palavra até aquele dia em que o Senhor Jesus Cristo voltará nas nuvens com poder e grande glória para buscar aqueles que o aguardam para a redenção. Sejas conosco, Senhor. Sejas conosco, Jesus, tu que és a nossa Páscoa. A nossa família pertence a ti. A nossa família está sinalizada por ti, Senhor. Nós temos prazer na tua palavra. Nós temos prazer em andar na tua direção, Senhor. Estamos marchando na tua direção, porque nós sabemos que um dia entraremos na Canaã celestial e moraremos para sempre com o Senhor. Sejas conosco, meu Deus, e continue nos abençoando, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Graças a Deus, aleluia, amém. Graças a Deus. Irmãos, que nós possamos continuar desfrutando dessa grande libertação por meio de Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus.